Olá, como você está? Espero que esteja tudo bem, em paz como sempre é de ser, assim seja sempre. E agora nós estamos aqui em mais uma edição do nosso Café, o Café com Jesus, e a gente vai aqui ler então hoje Gênesis 44 e também fazer a reflexão. Bora ler? Vamos lá? A taça de José na bagagem de Benjamim. José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles lhe responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos teus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se alguns dos seus servos forem encontrados com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ela será o meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele, e José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? Que poderemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que foi encontrado com a taça será o meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a esse seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem esse de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que meus cabelos brancos desçam para a sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, ele morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer com seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos pela leitura de Gênesis 44. Agora estamos clamando ao Senhor para que nos dê direcionamento, esclarecimento, Pai, direção na reflexão que iremos fazer da Tua palavra. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém.
Final que deixa com gosto de cena dos próximos capítulos, não é verdade? Judá falando, como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não poderei ver o mal que sobreviria a meu pai. E essa indefinição vai ter então a sua resposta no capítulo 45, que nós vamos ouvir e refletir, Deus queira, amanhã. Então convido você a estar conosco por enquanto, Gênesis 44. E o que nós temos aqui? Gênesis 44. A representação do clímax dramático de toda a jornada de José com os seus irmãos ali no Egito. Esse é o capítulo do teste final, onde José monta um cenário ali para avaliar se o caráter dos seus irmãos realmente tinha mudado efetivamente, né? Ou se eles repetiriam o egoísmo do passado, abandonando o irmão mais novo, Benjamim, à sua própria sorte, assim como fizeram com José. Começamos então dividindo a estrutura cronológica desse capítulo, primeiro ali dos versículos 1 até 5, a armadilha da taça de prata, a ordem oculta. José ordena ao administrador da sua casa que encha então o saco dos seus irmãos ali com mantimentos, que devolva o dinheiro de cada um secretamente e coloque a sua taça de prata pessoal na bagagem de Benjamim. E ao amanhecer, então, a partida dos irmãos, né, eles são despedidos e iniciam a viagem de volta para Canaã, de certa maneira, aliviados. Bom, nós temos a questão ali que fala ali do versículo 5, não é esta taça que meu senhor usa para beber e para praticar adivinhações? Vocês cometeram um grande mal. Olha só, o texto menciona o que a gente chama de lecanomancia. Lecanomancia. Repita comigo, difícil, né? Lecanomancia é a prática pagã de derramar óleo ou água em uma taça e interpretar os reflexos ou os movimentos do líquido para prever o futuro. Então, será que José, um servo do Deus Altíssimo, estava praticando aí o ocultismo? Olha só, a imensa maioria dos teólogos, eles entendem que, os comentaristas bíblicos também, entendem o seguinte, que isso foi puramente uma estratégia de persuasão e de encenação. E há 3 razões aqui que a gente tem para isso. O primeiro é a manutenção do disfarce, dessa persona egípcia. José precisava agir, falar e parecer aí um nobre egípcio legítimo diante de seus irmãos. Para os egípcios, para você entender, um governador ali de alto escalão possuir objetos sagrados de adivinhações era perfeitamente normal e até esperado ali da cultura deles. Então dizer que a taça era usada para adivinhações aumentava de certa maneira dramaticamente o peso do crime e o temor daqueles irmãos. Depois nós temos o argumento da persuasão, né? No versículo 15, o próprio José reforça o blefe quando eles voltam ao palácio. Vocês sabiam que um homem como eu tem o poder da adivinhação? Gente, ele está jogando ali com medo deles, fazendo-os crer que ele descobriu tudo por vias sobrenaturais e não porque ele mesmo havia mandado colocar a taça ali. E depois nós temos a própria teologia de José. Ao longo de toda a sua jornada, José sempre fez questão de dar a Deus os créditos pelas interpretações ali de sonhos, como ele fez ali com o copeiro, o padeiro e também o próprio faraó. Nós já vimos isso em Gênesis 41, no versículo 16, ele diz o seguinte: isso não depende de mim, mas Deus dará uma resposta de paz ao faraó. Gente, José não precisava, né, de artefatos pagãos, ele tinha comunhão direta com o Senhor, não precisava desses subterfúgios, mas aqui ele está usando justamente para tentar trabalhar essa questão de parecer, personificar, ser essa persona egípcia, entende? De qualquer maneira, a menção à adivinhação, ela serve para testar o temor dos irmãos e, assim, digamos, solidificar a imagem de José como um governante egípcio implacável e quase onisciente aos olhos deles. Depois nós temos ali a continuidade, os versículos 6 até o 13, o confronto e a descoberta. A acusação, né? O administrador de José os alcança na estrada e os acusa o quê? De pagar o bem com o mal, roubando a taça do governador. E uma defesa convicta ali, seguros de sua inocência, né? Os irmãos ali, não, nós temos, né, não temos culpa nisso nenhum, quem de nós for encontrado vai ser morto e tal. E os irmãos então propõem esse pacto radical. Aquele então que tivesse com a taça morreria e os demais seriam escravos. E o flagrante é que os sacos são revistados um a um, do mais velho para o mais novo. A taça é encontrada justamente no último, né, no saco de Benjamim. E tomados de desespero, então, o que acontece é que eles vão ali rasgar as suas vestes e carregam os jumentos e retornam para a cidade. Olha só a ironia dessa revista das bagagens, essa ordem decrescente, né? O versículo 12 diz assim, que o administrador começou a busca pelo saco do mais velho, que seria Rúben aqui no caso, e terminou no saco do mais novo, que é Benjamim.
Isso, olha só o requinte psicológico e brutal, de certa maneira, de José, para quem está com a consciência pesada ali naquela situação, vai, não vai e tal. E existe, à medida que cada saco era aberto e estava limpo, a atenção dos irmãos, você pensa que ela diminuía, puxa, mais uma, claro que a gente não tem nada. Mas olha só, se ela aumentava, eles ficavam cada vez mais ansiosos. E se não aumentava, eles também ficavam mais tranquilos, mas quando chegou no último e acontece isso, olha só a surpresa que existe. Então, as duas maneiras de trabalhar, né? Se você vai ficando mais relaxado ali à medida que vai vendo, não tem nada e tal, 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 10º, não tem nada, não, o 11º também, que é Benjamim, também não vai ter, mas acontece isso e aí o cerco vai se fechando dramaticamente até explodir em desespero quando chega essa vez de Benjamim. Isso mostra como Deus às vezes permite que as circunstâncias nos oprimam, nos espremam ali, né, até o nosso limite para que a nossa verdadeira natureza venha à tona. O que nós precisamos fazer é confiar plenamente em Deus, mas não só quando o cadarço aperta, digamos assim, mas também em todos os momentos bons e ruins, temos essa convicção de dependência do Senhor. Depois nós temos no versículo 14 até o 17, a postura de Judá. Judá assume então a liderança do grupo e diante de José, eles se prostram com o rosto em terra. Olha ali a confirmação mais uma vez do sonho de José lá muito tempo atrás e agora toda essa dificuldade. E a confissão do passado. Então Judá não tenta provar uma inocência impossível ali quanto à taça, mas reconhece a justiça divina por trás do sofrimento que eles estão passando. Vamos ver ali no versículo 16. Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Isso é uma clara alusão ao pecado oculto lá de terem vendido José muito tempo atrás. Isso porque no grego e no hebraico a estrutura do texto mostra que Judá não está falando do roubo da taça, do qual eles já sabiam inclusive que era inocente, só Benjamim realmente havia supostamente pego ela, mas ele está confessando algo de lá de trás, o pecado original do grupo. Então aquela coisa que sempre voltava na mente deles e agora está sendo trabalhada de uma maneira incessante e tal, fazendo com que haja aí uma tensão muito forte. E a proposta de José recusa escravizar todos. Ele dita uma sentença que é o teste definitivo. Apenas Benjamim ficará como escravo. Os outros estão livres para voltar em paz para o pai. O que poderia acontecer? Deixar Benjamim e tocar o barco e seja o que Deus quiser, né? Que era mais fácil livrar o próprio couro do que aí, né, deixar se empenhar pelo irmão. Mas o que acontece é que a gente vai perceber a intercessão e o sacrifício de Judá nos versículos 18 até o 34, e este é um dos discursos mais tocantes e longos de todo o livro de Gênesis. Judá se aproxima de José e expõe. Primeiro ele vai expor o quê? A dor do pai. Ele relembra lá a conversa detalhada com Jacó, explicando o quanto o pai relutou em deixar Benjamim, você acompanhou isso conosco, e a perda desse único filho restante da sua esposa amada Raquel o levaria à sepultura de tanta tristeza, ele ia morrer de tristeza. Mas aí Judá fala da sua fiança pessoal, em que ele explica que se colocou como fiador da vida do menino diante do próprio pai, assumindo então a responsabilidade eterna, caso não trouxesse a Benjamim de volta. E o clímax da substituição é isso, que Judá implorou para tomar o lugar de Benjamim, oferecendo-se ele, Judá, para ser escravo no Egito, para que o jovem Benjamim possa retornar livre com seus irmãos e aí aplacar a dor do pai. E o coração do capítulo, no versículo 35, agora pois deixa que o teu servo fique como escravo no lugar do meu senhor, escravo do meu senhor em lugar do jovem, e permita que ele volte com seus irmãos. No capítulo 42, a gente já verificou aqui, Rúben tenta convencer Jacó a deixar Benjamim ir, oferecendo a vida dele, a vida dos seus próprios 2 filhos como garantia. E ele vai dizer o seguinte em Gênesis 42, 37. Mate os meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Isso uma proposta foi absurda e insensível para um avô que já estava chorando a perda de netos. E aí, para o debate, nós trazemos Judá, que por outro lado ofereceu a si mesmo, né? Como a gente já leu aqui. Rúben oferece o sangue de terceiros, Judá se oferece a si mesmo. É por isso que Judá, nessa passagem simples, recebe a primogenitura espiritual e a liderança da família. A verdadeira liderança e a teologia prática, elas se manifestam na disposição de carregar o fardo e não de transferir para outros isso. E a gente percebe então a evidência do arrependimento verdadeiro, em que há um contraste absoluto entre o Judá
lá de trás de Gênesis 37, que inclusive deu a ideia de vender José por 20 peças de prata, e o Judá agora de Gênesis 44, que se oferece para ser escravo no lugar do irmão. Olha que mudança! O teste de José provou que o coração daqueles homens tinha sido completamente transformado pelo confronto com o próprio pecado e pela dor do seu pai. Agora eles estavam vivendo uma empatia que antes eles não tinham. Quando eles venderam José, a empatia deles sumiu. Agora o tempo tem tratado eles e tem demonstrado, através das suas atitudes principalmente, que isso tudo havia mudado. E aí nós temos a questão da tipologia da substituição, a sombra de Cristo, em que Judá atua aqui como uma figura profética e clara de Jesus. Ele se apresenta voluntariamente para sofrer a penalidade no lugar do culpado, ou daquele que carregava a evidência da culpa, no caso Benjamim, poupando a vida desse jovem e preservando então a alegria do seu pai. É exatamente dessa linhagem de amor sacrificial que nasceria séculos mais tarde Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O capítulo 44, então, é o último passo para a restauração de uma família destruída pelo trauma, pela inveja e pelo luto. José não queria apenas aumentar ali a questão, aumentar ali a comida, aquela coisa toda, alimentar o estômago dos irmãos, ação social, assistencial. José queria curar a alma daquela liderança patriarcal. E aí esse capítulo, na verdade, é o quê? Um laboratório de justiça restaurativa. José não usa seu poder político, e ele tinha, para esmagar ou se vingar, mas criar um ambiente controlado onde os agressores ali podem experimentar a dor da vítima e voluntariamente escolher o caminho do sacrifício. Não há reconciliação real sem que o caráter seja provado. E é nessas situações, não só específicas aqui, mas em cada uma das situações das nossas vidas de dificuldade, é que o nosso caráter é provado. E qual que é o desafio pessoal para hoje? É o da substituição intencional e de sacrifício pelo outro, inspirando-se aqui na transformação que aconteceu em Judá. Em vez de simplesmente apontar o erro dos outros, dos irmãos, para você se eximir da culpa, você volta aqui, dá um passo para frente e volta para você mesmo, e que você ofereça a sua própria liberdade para para poupar a vida das pessoas, tornar a vida mais tranquila, assim como aqui Judá deu um passo à frente, ofereceu a própria liberdade para poupar a vida do mais jovem e preservar a alma do seu pai. A pergunta que fica para o nosso coração hoje é: em nossas famílias, em nossos ministérios, trabalhos, relacionamentos, nós temos agido como Judá do passado, que transfere o fardo e descarta aí o próximo quando a crise aperta, ou a gente está disposto a ser o Judá maduro, agora de Gênesis 44, que assume a responsabilidade, que serve de escudo e se oferece voluntariamente para carregar a carga mais pesada em nome da paz, da restauração e do amor. Pense nisso. Até o nosso próximo café. Café com Jesus, um grande abraço, valeu!